Olá, boa noite. Podcast Guaratiba hoje com uma pessoa empreendedora no ramo da educação e com grande conhecimento dentro da área, fundadora de uma escola, CESP Juntando Letras, Rosânia Alves da Silva. Rosânia, se apresente para a gente. Boa noite, é um grande prazer tê-la aqui para passar um pouco dos seus conhecimentos para nós. Boa noite, meu nome é Rosânia, sou diretora e proprietária da escola CESP, Juntando Letras, CESP, Sociedade de Ensino Silva Pereira. Estamos já há 34 anos com a nossa escola. Rosânia, como foi esse começo para você dentro do ramo do ensino? Bem, comecei praticamente nos meus 14 anos. Comecei como explicadora, e aí fui até os 18, trabalhei numa escola. Depois, com 22, trabalhei numa outra escola. E aí, trabalhando numa escola, e aí consegui começar com a minha escolinha na época, né? Não era legalizada, era só com educação infantil. Eu já tinha uma filhinha, né? Ela estava com meses. Então, foi assim que a gente começou. E o nome era Juntando Letras? Juntando Letras, só apenas com o nome fantasia. A sua escola hoje conta com quantos alunos? Hoje eu tenho 210 alunos. Com a pandemia, a gente caiu bastante o número de alunos, porque a pandemia, como para todo mundo, foi muito difícil. Para mim também foi muito difícil, mas eu tenho uma equipe muito boa. Eu, na época da pandemia, eu não precisei dispensar nenhum aluno, né? Não precisei dispensar nenhum funcionário. E assim, eu fui, então assim, com a pandemia, a escola caiu muito, né, como todas as empresas, né, mas graças a Deus com a minha equipe que eu tive uma equipe muito boa, então eles me ajudaram muito, eles trabalhavam em casa, trabalhavam na escola, entendeu? E as aulas eram online, mas mesmo assim o número de alunos desceu muito. Mas a gente continua, hoje eu já tive 350 alunos antes da pandemia, hoje eu estou com 210. E estamos lá, crescendo, batalhando. Crescer é a ordem. É. E nós sabemos, né, que um irmãozinho vai, daqui a pouco outro irmãozinho nasce, também vai lá para a educação infantil, aí já passa para uma etapa mais adiantada e por aí vai, né? E dentro do seu corpo docente, como é a sua administração ali com seus professores, com a coordenação, com tudo? Então, eu vou falar primeiro um pouquinho do corpo docente que eu tenho funcionários que foram meus alunos, né? Muito legal essa oportunidade. Então, isso é muito interessante porque você vê que o seu trabalho fluiu e hoje eles são meus professores, foram meus alunos. E eu tenho, assim, professores que já trabalham comigo há anos, né? Tem uma professora lá que na época que eu tive horário integral, né? Porque a gente não falava creche, a gente falava horário integral na época. E essa professora que está comigo hoje, ela ficava no horário integral. Ela tinha 7 anos, até junto com a minha filha, ficava no horário integral, mas ia para uma outra escola de explicadora, mas ficava no horário integral comigo. Hoje em dia, ela é minha professora. Então, essa equipe que eu estou hoje é uma equipe muito boa, são professores esforçados, tudo voltados mesmo para o interesse do aluno. A gente tem, assim, a interrupção de pais que, às vezes, eles atrapalham um pouco, porque eles, como a gente estava falando anteriormente, eles acham que a escola tem que educar, né? E não é a escola que tem que educar os pais. Eles dão uma base, educam, mas a gente tem que dar uma continuidade. Mas se a criança não estiver vindo com uma boa educação, fica mais difícil para o professor, até para essa equipe que eu formei, entendeu? Eu digo sempre que a escola é o lugar que você vai aprender valores cívicos e morais. Educação parte de casa. Com Porque certeza. Se você não ensinar o seu filho a como se comportar e a respeitar, principalmente uma classe que é muito desvalorizada, que é a do professor, como é que vai ser? É complicado você hoje chegar numa sala de aula e receber um aluno que te ofende. Por quê? Ele aprendeu isso na casa dele. Porque você contrariou o aluno que vem com maus hábitos de casa. Isso aí. E quando parte para esse lado, eu acho que a criança tinha que ser direcionada
para um psicólogo para poder tratar esse problema e os pais saberem lidar com isso, porque quando vai para o psicólogo, os pais também são chamados. E ali eles aprendem a conduzir esse tipo de comportamento que vai corrigir tanto deles que já vem errado do passado, como vai corrigir o do filho que vai estar ali no presente. E quando acontece isso, você faz essa indicação? Sim, na escola nós temos psicopedagoga, ela atende uma vez por semana, tanto os pais quanto os alunos, com hora marcada. Ela atende online também, porque é uma necessidade muito grande. De novo, com a pandemia, as crianças estão vindo muito com autismo, sempre muitas crianças TDAH, atípicas dentro de sala de aula, que anteriormente, há uns 10 anos atrás, eu tinha um aluno especial, que hoje em dia a gente fala típico. Hoje em dia, a gente tem em cada sala de aula 2 ou 3 alunos especiais, atípicos. E aí é complicado, a gente tem que ter um profissional na área da psicologia. Então, a minha escola ela tem uma psicopedagoga que atende essas crianças, mas principalmente os pais, para como lidar com essas crianças. E mesmo tendo esse profissional da escola, às vezes ainda é preciso ter uma ajuda extra por fora. Sim, o porque não consegue suprir não dá conta a necessidade, porque às vezes são tantos. Eu ia até te perguntar como é que você lida com essas crianças atípicas dentro da escola e se eles são assim maleáveis, trazem problemas, né? E geralmente o psicólogo ele vai procurar tratar a raiz do problema e na escola esse problema não é tratado, porque você não tem como, não tem tempo, porque são vários. Isso. E nessa indicação surte resultados para você? Quando os pais realmente se comprometem, tem resultado. É um resultado pouco demorado, né? Mas tem resultado. Só que os pais hoje em dia eles não se comprometem muito. A gente tem alunos que precisam tomar remédios fortes antes de ir para a escola. Então, essa semana mesmo, um aluno surtou na escola, bateu na professora, o outro coleguinha pegou ele pelo pescoço porque ele estava batendo na professora e na amiga. Ele falou, tia, ele estava batendo na minha professora, ele estava batendo na minha amiga. E aí, quando a gente chamou a mãe veio, e a mãe falou, tinha esquecido de dar um remédio dele antes de sair de casa. E aí, ele realmente faz isso com a mãe mesmo também. Ele bate na mãe, bate no pai. É uma coisa assim, que tem que ter o compromisso, né? Tem que ter o compromisso dos pais. Se não tiver o compromisso, o trabalho não flui. Hoje, a gente, na maioria das vezes, né, as nossas crianças têm sofrido com isso, né? Tanto com espectro autista, com TDAH e com outras enfermidades que vêm sendo causadas até mesmo dentro do seio familiar, agressões que as crianças presenciam, né? E eles precisam dessa ajuda, até mesmo às vezes de uma indicação psiquiátrica, para poder lá tomar uma certa medida, onde o médico vai prescrever uma medicação para poder aquela criança saber lidar com aqueles problemas que infelizmente foram causados pelos pais. E quando você vê que a situação chega a um ponto que está fugindo tanto do seu acompanhamento na escola, o psicólogo não está conseguindo, a escola tem que estar sempre ao par, notificada, sim. Acompanhando ali esse aluno. Há uma indicação ao psiquiatra? A gente ainda não teve um caso desse, mas a gente tem muito assim, conversar com os pais para que eles tragam um laudo, e aí eles não têm esse compromisso. E a gente conversa com a nossa psicopedagoga, que chama os pais à escola, e aí conversa com os pais, faz o trabalho do psicólogo, né? Porque a psicopedagoga, ela tem aquela capacidade de estar percebendo se a criança é autista, tem TDA, tem criança especial, criança... Eu tenho crianças lá que tem que ter mais uma pessoa na sala de aula para a criança ficar com a professora. Porque ela não quer ficar, ela quer subir na carteira, ela não quer fazer trabalho. Então, a professora sozinha, ela não dá conta. Então, precisa de um mediador. Então, tem que ter isso. E o pai, às vezes, não entende, porque ele acha que, mas o meu filho não dá esse trabalho, porque, às vezes, o pai não quer enxergar o problema do filho. Então, é complicado você estar passando, até porque você só fica 4 horas com aquela criança.
mas o professor ele tem essa capacidade de reconhecer se o aluno tem algum problema ou não. Mas os pais não aceitam. É mais então, fácil, a gente indica e é complicado isso. Mas é mais fácil quem está fora de um problema perceber que quem está dentro não está enxergando. Isso acontece muito dentro das escolas hoje. Tem muitas crianças com problemas e que eles só vão refletir, por incrível que pareça, dentro da escola. E os pais não querem admitir porque o meu filho não é maluco. Até um problema de visão. Não é questão de ser maluco, entendeu? Tem vários problemas. Uma criança que não consegue enxergar exatamente ao quadro, quando você indica que leve um oftalmologista para que seja feito um exame de visão, para ver se está tudo certinho. Não consegue aprender porque não consegue enxergar. Copia errado porque não está conseguindo ler o que está escrito. Isso aí. Então, é aquele negócio, né? É a tarefa árdua do professor que, sem reconhecimento até de muitos, vão causar o quê? Problemas. E esses problemas vão diretamente para quem? Para você. Isso aí. Que vai ter que saber solucionar com jogo de cintura, para não perder o aluno, sabe que a gente constrói uma boa reputação, leva anos, mas para destruir a gente sabe que é um castelo de cartas, né? Você dá um peteleco e ela ruína tudo. Então, é muito necessário que você esteja sempre presente ali, como você está, né? Dando essas orientações. E eu, como explicadora também que fui, é muito difícil você lidar com crianças problemáticas. Além de você passar a saber dos problemas que acontecem no dia a dia dentro da casa deles, porque muitos não têm com quem conversar, aí vem refletir no comportamento dentro da sala de aula com agressividade, e você vai querer saber o fundamento disso. Aí você vai saber que você tem um pai alcoólatra, um pai agressor. Muita criança revoltada dentro da uma mãe de aula, que é meio reflexo de que casa. Também precisa de uma ajuda, porque infelizmente está no auge, porque ainda exerce o papel de pai e mãe, porque tem que pôr o alimento em casa, sair para trabalhar, e às vezes tem um marido que não compreende, porque a gente sabe que tudo é culpa da mãe, o pai ele está sempre isento de todas as culpas, e é saber lidar com esse comportamento. Mas vamos fazer um retrocesso. A Rosânia, quando era mocinha, quando era criança, iniciou lá na escola, lá na sua alfabetização. O que despertou esse interesse em você de ser uma educadora? Então, é a vontade de ensinar. Eu gostava muito de ensinar. Quando eu comecei como explicadora, eu adorava ensinar. Até quando eu era pequenininha, eu gostava de ensinar. Então, isso me despertou, e aí eu fui explicadora dos meus 14 anos até os 23, mas dentro desse tempo eu trabalhei em escola, até o Cantinho do Mickey, como eu havia mencionado para você, e aí logo assim que eu me casei com 22 anos, eu continuei como explicadora, mas aí fui trabalhar numa escola Santa Clara, lá no bairro Santa Clara, particular também, e lá, a partir de lá é que realmente eu tive condições, um pouco de condições para abrir uma escola, porque foi uma amiga minha que me convidou, porque eu era professora, eu entrava com o trabalho e ela entrava com o espaço. E assim eu comecei com a escola que eu tenho hoje, que é o SESP. Comecei como juntando letras, e aí de 2000 eu tinha 22 anos, e aí como foi 25 para 26, que foi em 91, eu já estava com 26 anos, foi que eu abri mesmo juntando letras, que é a escolinha de educação infantil. E aí 10 anos depois eu legalizei a escola. Na sua mudança da Juntando Letras com a educação infantil para galgar daí em diante, né, que foi a parte de atender, que não é mais primeira série, né? Sim, agora é primeiro ano. Primeiro ano, até hoje, ao 9º ano, como foram as diferenças encontradas para você dentro do método hoje ensinado os parâmetros curriculares? Então, eu confesso para você que hoje em dia os professores têm muito mais
dificuldade de ensinar, que os métodos hoje são muito vagos. Eu ainda sou muito tradicionalista. Porque entendeu? o método hoje é construtivismo. Isso. Então, assim, quando eu alfabetizei, na época que eu era alfabetizadora, era aqueles livrinhos da abelhinha, que hoje em dia, né, é tudo ultrapassado. Mas que era muito mais fácil para você ensinar a alfabetizar. E hoje em dia não, mas hoje em dia também as crianças estão com outras mentes. As crianças aprendem as coisas realmente muito mais fácil. Sim. Mas hoje em dia são sistemas, né? Então, dentro do sistema que vem todo esse ensinamento aí, é mais difícil de se ensinar para o professor, né? Porque tem que buscar o desenvolvimento do aluno, e hoje os pais já ensinam uma coisa em casa, chega na escola, eles vêm com uma mente totalmente diferente das crianças anterior, né? Então, assim, é muito mais difícil. Mas os professores se dedicam, né? Os professores ensinam. Mas, hoje em dia, é o sistema. A gente tinha um método da FTD, né? Que era muito bom. Muito bom. A FTD é muito boa. Eu tinha coleção, eu gosto mais, que era individual, os livros individuais. Era um livro separado de português, de história, de geografia. Hoje em dia vem um livro grossão, com todas as matérias. Hoje em dia eles recebem uma bolsa, os alunos, que é muito material, que é uma ilusão para o pai, porque você vê aquele monte de material onde o professor não dá tempo de ensinar, são só 4 horas de aula. Então as crianças, elas são mais ariscas, elas são mais espertas, sim, mas assim, eles querem pular etapas, entendeu? Então fica muito mais difícil para o professor. Hoje a gente está com trilhas, né? O sistema trilhas. Só que eu já estou pensando em mudar, porque, infelizmente, a gente tem que pegar um contrato de 3 anos e é obrigado a ficar com aquele contrato, e aí mesmo que não seja bom, que você descobre que não é tão bom do que você pensava, que você abre, você lê o livro é uma coisa, mas no dia a dia é outra coisa, e aí, assim, a gente tem que mudar esse sistema, e já estou pela 3ª vez mudando, e vou mudar novamente o sistema. Eu trabalho com trilhas hoje. Que não é mais da FTD, eu esqueci o nome do sistema. Da editora. Eu ensinei dentro do método Pentágono, que é muito bom, mas é aquele negócio, né? Eu acho que tem muita coisa ali que, principalmente para as crianças que estão iniciando, que está muito fora do contexto. E no método Elite, também, que foi muito bom, muito por sinal. Eu nunca trabalhei, não. Tá? Muito bom, Muito bom. É um método a se pensar. E também tem o Pentágono, tem o Elite e tem um outro, que é até o método do Santa Mônica. O Santa Mônica, ele trabalha totalmente com construtivismo. Ele não se baseia na educação passada. Sim, eles vão pela atualidade e ali eles vão construindo, porque, na verdade, né, a única coisa que não vai mudar nunca é a matemática e a língua portuguesa. Que é muito difícil, na verdade, nós sabemos. Mas o restante está sempre em construção, como geografia, ciências, pela evolução. A gente sabe que tem muitos métodos bons. Agora, para avaliar isso tudo aí, para você trazer para a sua escola, colocar em prática. Você ter um treinamento ali com seus professores para poder passar a ensinar baseado em cima daquilo, é muito difícil. É como se você... É uma reciclagem. Não que não seja feito, mas é o dia a dia. É você pegar o livro e ter que... Por exemplo, encerrou o seu contrato, mas você já está visando outro método. É você ter que começar a batalhar desde antes em cima daquele livro para iniciar uma nova etapa. Isso atrapalha muito, porque o aluno que já está ali estava acostumado com o método anterior. E quando você muda de um para o outro, ele já sente uma diferença. Aí ele vai falar, tem certas coisas que ele vai falar, mas eu já aprendi isso. Aí outros vai falar, eu nunca vi isso na minha vida. É muito complicado, né? Você estar ali, dia a dia, se renovando, se reciclando, buscando experiências, trocar experiências também com outros coordenadores, com outras escolas, para poder estar sempre atualizado no método do ensino. Agora, com relação a
Problemas internos. Você costuma ter muitos problemas internos com o seu corpo docente? Olha, eu tenho, como eu já havia falado, eu tenho uma equipe bem, assim, eles são bem unidos, né? O problema interno que eu tenho é, às vezes, uma insatisfação do pai que ele fica insatisfeito, mas é com a maneira que o professor trabalha, e aí eu tenho um problema com o pai e com os professores. Mas entre o professor, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa. Eles interagem bem, um ajuda muito o outro. A gente tem projetos, eles sempre participam. Tem uma equipe muito boa. Inclusive, eu quero te parabenizar, né? Que você resgata os valores cívicos do nosso país com aquela fanfarra mirim que eu fiquei apaixonada. Nós fizemos um trabalho de folclore no mês de agosto e a gente resgata as brincadeiras, os brinquedos, tudo, né, bem antigo, porque eles hoje em dia é só celular. Eles só querem saber de celular. A informação pela internet, ela veio destruir um pouco da educação. Ela ajuda muito, mas ela também, se não souber utilizar... ela tem muitas fontes erradas. Isso, e a gente sabe disso. Que se você não souber pesquisar, ela vai te dar N soluções e a maioria dessas soluções estão erradas. Isso. E eu sou do método literário. Eu gosto muito do livro. Porque os livros, eles são eternos. Fizemos um piquenique literário lá, não sei se ele chegou a ver. Olha que satisfação. E olha, né? eu sempre falava para ele, você é um contador de histórias. Tinha uma mente brilhante para fazer uma redação, desenvolver um texto, elaborar. Se formou em história. E se formou em história. E tinha um que me surpreendeu de uma maneira incrível, foi o Gabriel Ferreira, né? Que eu falava assim, Gabriel... Não sei qual seria a formação de Gabriel, um professor, porque ele era muito assim, dado ao que gostaria de aprender. E Gabriel se tornou um advogado hoje, passou na prova da ordem, tudo direitinho, exerce a profissão. Meu advogado foi meu aluno. Então, o Gabriel, ele é uma criança que me marcou, porque ele não estava comigo só nos períodos das aulas, ele estava também nos períodos pós-aula, porque eu falava para ele, vai embora, e ele falava, não, tia, deixa eu ficar mais um pouquinho. Deixa eu ficar só mais um pouquinho. E assim foi, porque eu também fiz parte um pouco da família dele, com problemas, não conflitos familiares, mas problemas de saúde que o pai teve, né? Gabriel também, infelizmente, teve um problema de saúde muito sério. Eu morava ali no Vila Maia, ele caiu no valão, ele contraiu uma doença, né, devido à queda dentro do valão, nós socorremos ele, aquele negócio todo, mas infelizmente ele veio contrair uma enfermidade devido à queda dentro daquela água suja. Então, e eu fiquei muito sofrida, porque ele passou muito tempo fora, tanto comigo das aulas como da escola. E pensamos, perdeu o ano. E Gabriel volta do hospital e ressurge do nada, consegue passar para a série seguinte e dar continuidade àquele trabalho maravilhoso que nós fazíamos juntos. Ali dentro da sua escola, da educação infantil, as atividades, elas são direcionadas. Qual o seu método de ensino para alfabetização? Alfabetização deixa eu ver como é que eu vou explicar. Porque assim, eu dou muita liberdade para os meus professores. É aquilo que eu falo. Eu acho que o professor, na sala de aula, ele tem que ter a liberdade. Ele é autoridade, mas ele também tem que ter aquela liberdade para trabalhar. A gente não pode impor, né? Então, assim, eu deixo a liberdade para eles. Mas eles também desenvolvem, né, o método deles. Isso. Que é a melhor maneira de ensinar para as crianças, né, de uma forma fácil. Que eles possam estar interagindo e buscando assim, a participação de todos. Não uma coisa imposta, entendeu? Então, assim, eu dou muito importância. Isso aí, tem que ser muito lúdico, entendeu? Para que eles possam interagir entre as crianças aprenderem. Porque tem que aprender com liberdade, né? Não aprender impondo, né? Ainda mais educação infantil. Educação infantil, o professor faz um planejamento
né, que tem que cumprir, mas chega na hora, uma criança chega com uma novidade, fala uma coisa diferente, ele foge um pouco do planejamento dele para estar introduzindo aquilo que o aluno trouxe de casa, às vezes até uma insatisfação, porque a gente vê crianças que chegam assim, trazendo uma tristeza de casa, uma reclamação de casa, onde o professor tem que ajudar ele naquele momento. E aí ele desenvolve todo um trabalho em cima daquilo que o aluno está falando, mas para ajudar, interagir a turma, e até assim, se for uma coisa muito séria, para a criança esquecer aquilo que ele trouxe de casa, entendeu? Eu aprendi a escrever, né? Até no método meio, vamos dizer assim, diferente. Eu aprendi a escrever num tabuleiro de areias. Sim, eu já ensinei muito quando a gente não tinha aqueles sistemas, né? Era uma coisa mais natural. Botava o tabuleirozinho, areia para a criança ficar escrevendo. Com o dedinho. Mas hoje em dia, tudo tão... Tá tudo muito A mãe vai dizer assim, bota meu filho para brincar com areia, meu filho vai ficar doente, meu filho vai ficar... Mas aquela areia é limpa, você não vai colocar uma areia suja. Mas a mãe, né? Hoje em dia, a gente tem até areia própria para isso, mas a mãe é o responsável, eles querem que a escola faça aquilo que eles fazem em casa, ou então aquilo que eles querem. Não é o que a escola quer fazer, tem que fazer. Então, a gente tem muita dificuldade com os pais por conta disso. Eu até estava comentando com ele de eu estar muito cansada, mas não é de dar aula, não é de ficar com as crianças. É o pai que quer se meter na escola, quer que a gente faça aquilo que eles... Essa semana eu fui parar na delegacia. Você vai cortar isso, né? Eu fui parar na delegacia essa semana. Os pais têm que saber uma coisa. A partir do momento que eles colocam um filho na escola, eles têm que confiar no nosso trabalho. Eles têm que dar total liberdade para o professor atuar. Confiar no trabalho. Porque se eles fossem tão autossuficientes, eles abririam uma escola em casa e passaria a ensinar não só aos filhos deles, também para os filhos de outras pessoas. Isso. Então isso aí é tolir o professor de passar o que ele sabe, o que ele aprendeu, porque ele está ali porque ele aprendeu. Ele fez a faculdade, ele já veio antes de uma formação já preparatória até chegar à faculdade para estar ali dentro de uma sala de aula atuando. O professor não está ali porque ele saiu direto do normal e foi para a escola, não. Ele está ali porque hoje, né, é exigido que você tenha uma formação acadêmica para poder estar dentro de sala de aula ensinando. Hoje não é só professor normal, estudou no SAR e pronto, é professor. Não adianta. Você tem que fazer uma graduação. Tem que ter uma graduação para você estar ali ensinando, para poder você... Até muitos que fizeram graduações e estão dentro de aula ensinando ainda ensinam de maneira errônea. Isso aí, exatamente. Diferente, né? Colocam implementar coisa na cabeça das crianças. A nossa educação hoje, ela conta com... uma formação, como a cabecinha deles estão totalmente em formação, de fazer da escola um local militante e com essa nova época que vivemos de gênero, eu diria que gênero, número e grau, você passa a negar as suas origens. Porque não adianta que você dizer que bater no peito, eu tenho origem. Se você tem origem, então segue ela. Não passa através daquele método construtivista a querer ser outra pessoa. Seja quem você é, independente do teu sexo, da sua formação sexual. Você tem que saber que você é um cidadão que nasceu homem e mulher. O que você vai ser daí em diante... Deixa para ser mais lá na frente e que não tenha que empurrar para ninguém goela abaixo, que ninguém é obrigado. Porque na escola a gente está ali para ensinar o seu filho e não para militar contra o seu filho. Isso aí. E nem os pais em casa darem essa ousadia do filho a chegar na escola e querer impor a nós, professores, esse tipo de comportamento. E eu creio que você já se esbarra com isso, porque você tem crianças de 9º ano. Sim, sim. É uma faixa etária difícil. Difícil. São adolescentes. Difícil. São adolescentes, isso aí. Chegam com ideias na escola que a gente fica parado assim pensando o que eu vou falar, o que eu vou ensinar, de que maneira eu vou explicar, porque ele já vem de casa, né? Então,
e querem ir lá com os outros coleguinhas, e aí é bem difícil para a gente. O educar é muito difícil. A escola faz parte da educação, sim. Ela os alunos vêm de casa com a educação, mas a escola também ajuda a educar. Então é muito difícil educar. Principalmente dentro de uma escola, porque você tem muitas cabeças diferentes. Educar um filho, 2, 3, 5, 6 filhos é uma coisa. Agora você educar 200 alunos é bem diferente. Antigamente nós tínhamos uma matéria chamada Moral e Cívica. Moral e Cívica, Então, o SPB. Isso aí. Como é que você hoje convive não tendo explicitamente mais moral e cívica, mas tratar dentro da sua escola esse nome, moral e cívica? Então, os professores ensinam muito sobre direitos e deveres dos alunos. Porque hoje em dia você não vê muito isso nas escolas, né? Porque dentro da escola as crianças têm os seus direitos, né? Você tem que apresentar uma boa escola, bons professores, um bom ensino. Mas os alunos também têm seus deveres. Com certeza. E eles não querem cumprir esses deveres. Então, isso é que é a parte mais difícil. Para dar essa moral para as crianças, é mais difícil isso. Porque eles já vêm de casa achando que eles têm direito a tudo. Mas eles não têm deveres nenhum. Aí é mais difícil. Aí não dá, né? Não dá porque você difícil. Vai... Eu estou muito cansada. Eu estou, assim, só um comentário que eu não sei se eu deveria fazer assim. Mas, assim, eu não estou mais introduzida muito nas salas de aula. Como eu falei para ele, eu chego mais tarde, saio sempre mais cedo. Eu agora de 3 anos para cá, eu tenho uma folga por semana. Eu sempre me dediquei muito, muito à minha escola, mas hoje em dia, não sei se também por causa da questão da divisão da escola, que o meu ex-marido chegou a colocar na justiça para ficar com a metade da escola, então isso me cansou muito, porque eu construí aquilo tudo. Eu tinha 3 terrenos onde eu fiz obra em todos os 3 terrenos depois do divórcio que ele pediu na justiça. Demorou 17 anos, mas foram 17 anos. Nossa, te desgastou bastante. Me desgastando. Né? E aí agora que acabou, que ele tem a parte dele, que ele ficou com a quadra, aí eu tive que dar um dinheiro para ele, e aí eu fiquei com um prédio, feliz, beleza, eu fiquei com um prédio, mas aí eu já estou muito desgastada. Então, assim, agora eu tiro uma folga por semana, eu fico em casa, eu tenho prazer de ficar em casa, porque eu estou muito cansada. Como é que está o psicológico da Rosânia? Muito abalado, muito abalado. As minhas netas é que me deixam lá em cima. Muito abalado. Como vou dizer, é o elixir da juventude, o elixir do vigor. Quando eu fui abrir a escola, eu trabalhava na escola Santa Clara, e lá tinha uma professora de inglês, o nome dela era Júpiter. Eu era professora de primeira, 4ª série, que falava assim antigamente, né? E ela era professora de inglês do 2º segmento, que era do 5º ao 8º ano, né? Hoje em dia é do 6º ao 9º, mas antigamente era do 5º ao 8º ano. E aí, quando eu fui abrir a escola, ela era muito minha amiga. Ela virou para mim e falou assim: você tá doida? Você vai abrir uma escola? Eu tinha 24 para 25 anos. Eu vou abrir uma escola assim. Ela, você vai ficar maluca. Não abre uma escola, não. Eu nunca esqueci disso. E realmente, eu não estou ficando maluca ainda, mas sou muito esquecida das coisas, entendeu? Então, assim, eu estou com um psicológico muito abalado. Muito. Porque é cansativo, né? Nós temos esse HD aqui, ele falha. Isso é uma máquina humana. Hoje, eu conversando com você, eu estou vendo que eu nem estava preparada para estar aqui, porque eu tinha que falar muito de como eu comecei, toda a minha trajetória, que foi muito difícil, porque eu não tinha apoio de pai, mãe, porque recursos, não tinha recursos, né, materiais nenhum, e não tive apoio de família. Eu confesso que eu tive apoio do meu sogro. Por incrível que pareça, eu tive apoio do meu sogro, sim, da minha sogra. Mas de pai, não. Então, assim, a gente sabe que sogro ajuda, mas não é a mesma coisa que se fosse os pais, né? A gente quer aquela... que é o sangue junto ali da gente. Eu não tive esse familiar, apoio. Né? Quando a minha filha nasceu, eu estava começando com a escola, que a minha filha tem 34 anos, a escola tem 34 anos. Estava grávida, e aí comecei, mas aí com escola mesmo, escolinha, ela já tinha meses. E aí, assim, eu não tinha apoio, meu pai não falava comigo, eu não tive mãe, porque minha mãe faleceu e tinha 1 aninho e pouco, fui criada por vó. Então, assim, foi uma luta muito grande. Vó por parte de pai é diferente de vó por parte de mãe. Sim. Isso é verdade, eu acho que isso não é mito, não. Isso é verdade. Então, assim, eu não tive apoio nenhum, mas graças a Deus eu cheguei onde eu cheguei, estou muito satisfeita, não tenho luxo,
Tenho minha vida própria, tenho minha casa, construí casa para minha filha tem a vidinha dela, tem uma lanchonete. Não quis muito saber de escola, mas agora ela está já se inteirando comigo, graças a Deus. Só tive uma filha, né? Então, assim, foi muito, muito difícil, mas hoje em dia eu me sinto muito bem. Hoje em dia eu digo que eu sou feliz e sou rica, porque eu acho que riqueza, dinheiro não é tudo, mas eu tenho a minha vida estabilizada, entendeu? Graças a Deus. Então, assim, eu sou muito feliz com o que eu fiz. Não me arrependo, estou muito satisfeita. Gostaria muito que a minha filha continuasse com a escola, né? Mas eu estou muito cansada para ficar na escola. Ela está lá, assim, toda cheia de gás. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu fico falando que estou desanimada, mas falo para ela, não, isso aqui é tudo seu. Então, você pode continuar, entendeu? É sangue novo, né? Sangue novo, com certeza. Não tem medo né? Não tem medo de arriscar. De arriscar, não é isso? Então, assim, estou muito feliz com o que eu fiz e do jeito que eu estou hoje, graças a Deus. Como a tecnologia foi inserida na sua escola hoje com esse mundão internet? Olha, bem difícil, mas eu peguei uns professores que eles se encaixam. E aí, assim, eu comecei lá para trás, assim, a informática, né? Aula de informática. Nossa, que legal, né? O retroprojetor, que hoje em dia não usa mais. Mas há um tempinho atrás era uma novidade, né? Entendeu? Então, assim, hoje em dia a gente tem até aula de robótica. Porque eu comecei. Então, eu comecei com aula de robótica há 1 ano atrás, há 2 anos atrás. Mas era uma pessoa que trazia tudo para a escola, mas aí, assim, lá o meu bairro é um bairro muito carente, né? Um bairro muito bem, assim, as pessoas têm muita dificuldade, né, para estar pagando uma escola, né? Então, assim, a gente, para inserir uma aula de robótica dentro de uma escola, é um valor muito alto, né? Então, há 2 anos atrás, quando eu comecei com a robótica, eu tinha muita dificuldade, porque, assim, para pagar um professor era difícil. Aí, o que eu fiz? A minha professora de informática, né? Por que eu estou começando pela robótica? Porque é que está trazendo mais tecnologia para eles pegarem, manusearem, entendeu? Montar um robô, montar uma roda gigante, montar um carrinho de fricção. Então, assim, e aí eu estou com a minha professora de informática e eu comprando material. Eu já não estou mais com o professor de fora. Então, assim, está sendo muito interessante. Os professores estão junto com o professor da robótica. Vamos fazer uma feira de robótica agora em novembro. Sempre foi feira de ciências, esse ano vai ser uma feira de robótica. Então, assim, a tecnologia ajuda muito. Às vezes pula etapas, né? Porque o aluno ele já vem de casa com tudo aquilo já pronto. Mas aí a gente tem que desenvolver do começo, ele tem que voltar, porque assim, tia, mas eu já sei fazer isso, eu já sei fazer aquilo. Não é assim, a gente tem que começar lá do começo. Teoria é uma coisa, né? A prática é outra. A prática é outra, entendeu? Eu idealizo agora um robô na minha cabeça, mas na hora de montar esse robô vai faltar um parafuso. Aí não tem como funcionar. E eles têm que saber que tudo é um passo a passo. É um passo a passo. Só que ele já vem de casa já sabendo realmente muita coisa, porque até dentro de casa eles têm tudo, né? O aluno ele já tem tudo, né? Que o pai quer dar tudo para o filho. Então, assim, apesar da condição financeira, os pais, assim, eles não querem pagar uma escola, mas eles querem dar tudo para o filho. Eu tenho pais que... Eu tenho uma inadimplência, assim, que eu não sei nem se eu posso falar isso assim. Pode. Eu tenho uma inadimplência, assim, muito grande, né? E aí você vê que o filho tem tudo em casa, mas na hora de pagar uma escola e o pai fica limita aquilo, entendeu? Aí tira o filho da escola e vem botar ali no Pereira Batista, no San Diego. É complicado isso, né? Isso também faz parte do meu cansaço. Faz parte do cansaço e faz parte da falta de consciência de quem na hora que você mais precisou te estendeu a mão. Não seria mais fácil chegar na secretaria e vamos negociar, vamos diluir esse tempo que fiquei inadimplente nas próximas mensalidades, na hora de renovar, todo mundo faz isso. Eu trabalhei na secretaria na parte administrativa da Estácio de Sá. Então, quando chegava na hora que também tem muito aluno inadimplente, e nós estávamos sempre enviando propostas de que abatimento de dívidas,
parcelamentos, diluir no ano seguinte, próximos. Se você encerrou uma matrícula aqui, por exemplo, no meu caso, no ramo de farmácia, e fiquei devedora e volto para o meu curso de farmácia, diluir aquilo mais para frente, de uma maneira onde eu pudesse ter a condição de voltar a estudar, mas eles acham mais fácil encerrar um ciclo ali e dar continuidade em outro, porque a escola não pode negar o documento. Porque se você pudesse reter o documento, seria difícil. Mas não pode constranger o aluno. Não pode de jeito nenhum. Você falar que um aluno está inadimplente, pelo menos citar um nome de um aluno inadimplente, isso é motivo de processo. Porque você está constrangendo o aluno. E eu acho que constranger seria, sim, a escola, por estar necessitando do aluno para investimento em infraestrutura, com uma pessoa que está depositando em outro lugar para poder achar que vai resolver o problema dele. Não vai, porque lá na frente ele também vai ser inadimplente. E ali ele vai mudar de escola em escola, de escola em escola. Eu vou te falar uma coisa, vai cair no sistema do colégio público, não desmerecendo os professores do colégio público, mas a gente vê que a parte da educação, do ensino público está falida. Os professores estão cansados. Vão para a escola para apanhar na cara de aluno rebelde, de sofrer agressões e até mesmo serem mortos. Então, de que vai adiantar? Você passa mais tempo na pracinha do que na sala de aula, porque não tem aula. Não tem aula, é isso mesmo. Então, você está tirando um investimento para o futuro do seu filho de uma maneira correta, para poder ir aplicando em outros lugares até chegar ao ponto da decadência. Porque nós vemos que o nosso país é um país que não investe em educação. Ele quer manter uma educação ali sob rédeas. Sob o poder deles. Ele não quer que o cidadão tenha conhecimento. Isso. E não quer que, por conseguinte disso, que seus filhos também não tenham. Para quê? Para manter o povo refém da falta do conhecimento, para que não abra o esclarecimento deles, para poder pensarem de uma forma diferente. E isso não é fazendo trabalho de militante, não. Porque nós somos seres pensadores. E nós temos o poder de discernir o que é certo e o que é errado. A não ser que você esteja a vida inteira aprendendo o que é errado. Aí você não vai ter como discernir. Porque o errado, a partir do momento que ele seja ali tão latente na sua vida, ele vai se tornar o certo. É igual o mentiroso. O mentiroso conta uma mentira. A mentira torna-se um hábito para ele. E aquele hábito de mentir para ele vai se tornar uma verdade. E é isso que acontece na educação do nosso país. Nós estamos acostumados com o mentiroso. E essa mentira passou a ser verdade. Na verdade, o nosso governo não quer que nós venhamos a ter conhecimento. Um povo instruído é um povo liberto. Ensinar o povo para o próprio povo tirar eles do poder, não pode, não tem como. Não tem como. Você vai começar a enxergar de uma maneira que vai causar problemas para eles. E uma minoria que tem um pouco de conhecimento é taxado de uma forma muito triste pelos outros. Porque o povo brasileiro é refém da barriga. A barriga dele fala mais alto. Fala mais alto. Ele não sabe votar sem se corromper. Diga-se de passagem, né? A história de colonização do nosso país, que todos nós sabemos que lá, quando eu era criança, me ensinaram que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Ele não descobriu nada. Ele colonizou isso aqui e trouxe a pior espécie de pessoas para desbravar essa terra, que eram os degredados, eram os presos que lá já não cabiam mais, trouxeram para cá para formar isso aqui. Então, é esse o povo que nasceu fora dos outros países que foram por aqui e também deixando
as suas raízes, as suas sementes, porque eles faziam das Índias o seu legado, né? E não deixavam de, a partir do momento, eu acredito muito na genética. A genética de um povo, ela é muito importante, mas a genética do brasileiro, então é muito complicado, Rosânia. Mas assim, eu vejo que você, como educadora, como pessoa que está à frente de um trabalho grandioso, uma responsabilidade muito grande, que é estar à frente de uma escola, onde você está ali com a responsabilidade de formar profissionais, porque você é a base. Quando você começa ali na educação infantil, ensinando, depois passando para a alfabetização, já indo para o ensino fundamental, até ir para o segundo grau, você é a base de tudo, porque o ensino médio, se você não tiver uma boa base no ensino fundamental, você não vai conseguir. Então, é uma pena que os pais não dão esse valor, né? Então, mas só tem essa consciência quem já teve e quem tem essas dificuldades de também querer acompanhar o filho na escola. E na reunião dos pais, como é que é? Então, normalmente 30% a 40% dos pais vão à reunião. E normalmente também os responsáveis daqueles que realmente não... Todos terão que estar na reunião. Mas aqueles alunos que não têm um bom comportamento, que têm nota baixa, que não obedecem ao professor, esses pais não vão na reunião. Que são os que deveriam estar lá. Deveriam estar. Por quê? Ali eles vão saber como está o andamento escolar do filho, para poder ajudar, para poder... Agora, não adianta sair da escola, fechou, saiu ali, portão fechou, pegou a condução, foi para casa, chega em casa, a primeira coisa que eles pegam é o telefone. É isso aí. Não vai pegar o livro para dar continuidade ao que foi passado na escola. Não vai fazer a lição de casa. Hoje, crianças não querem fazer lição de casa, porque é chato. No outro dia, esse compromisso, né? Esse compromisso. No outro dia, se não pegar ali a lição de casa e o professor for ver que não está feita, se você manda uma notificação para casa de que o aluno não fez a lição de casa, é motivo de um escândalo. E se você não tem condições de ensinar o seu filho em casa, a lição de casa, peça alguém que saiba para poder ensinar. Ou então, joga limpo com a escola. Olha só, tia, eu não tenho condições, eu não aprendi isso, eu não sei fazer. Porque, assim como a maioria não faz, infelizmente, a professora dentro de sala de aula, pelo amor à profissão e pelo o que virá do futuro deles, vai tirar um tempinho para poder ajudar. Mas a gente vê que é tudo muito atravancado, muito limitado. E a gente quer te desejar muita boa sorte nesse caminho que você escolheu. Que nem portas se abram, mas que os caminhos sejam sempre iluminados, porque um professor, ele é digno de ser colocado um tapete vermelho para ele passar. Porque nós não somos nada. Esse valor, né? Desculpa. Nós não somos nada sem um professor. Nós não somos nada sem o que vamos aprender dentro de uma sala de aula. Porque nós não vamos ter nada para mostrar lá fora. É por isso que hoje nós temos uma juventude vazia, sem conteúdo, achando que vai viver de beleza, corpo e academia e celular. O que será dessa geração futura? Péssimos profissionais. Vão pegar um livro do Código Civil Criminal, que já não é inválido mais, e vai querer aplicar aquela lei que já não está valendo mais. Não sabem o que é não sabe o que é um vade-mecum, não sabe o que é um livro de direito. Coisas que a gente já, por mais que não queira, aprende dentro da sala de aula, porque quando nós temos direitos e deveres,
Isso já está ali dentro. Já tá ali dentro, é. E você resgatando esses valores cívicos e morais dentro da escola, como eu citei no início, da fanfarra mirim, do cantar o hino nacional às segunda-feiras, de ensinar o hino à bandeira, o hino à pátria, é muito importante. Porque eu vejo que, vamos supor aí que, não vou também desvalorizar tanto, mas que 80% das pessoas não sabem cantar o hino nacional corretamente. Com certeza. Passam vergonha. É. O sonho deles hoje é serem jogadores de futebol. É isso aí. Mas não sabem nem cantar o hino. Blogueiros. Quer ser influenciador de conteúdo digital. De quê? De quê? Se não sabe nem escrever, não sabe o português, escreve errado. Só falta escrever você com C cedilha, que já escrevem. Sim, com certeza. Com certeza. Então, gente, por favor, vamos valorizar a educação do nosso país. Nós estamos com uma educadora que acompanha com 32 anos nessa labuta diária de estar com alunos, formando o futuro do nosso país, aos pais que com carinho, por favor, dê atenção aos seus filhos, ensinem e quando não souberem, procure uma ajuda. Eu sei que é difícil. Eu passei por muita dificuldade. Eu vim de um lar muito pobre. Meu pai era analfabeto. E ele assinava só o nome dele e de uma maneira que às vezes nem ele sabia o que estava escrevendo. A minha avó assinava colocando o dedo porque ela era analfabeta. E nem por isso eu quis trilhar esse mesmo caminho. Eu fui criada pelos meus avós. E eu procurei de todas as maneiras, mesmo não tendo formação acadêmica, na época, procurar ler. A leitura é tudo. A leitura abre um mundo para você de conhecimento muito grande. Tanto na escrita, quanto no entendimento. Um ponto e uma vírgula modifica muita coisa. E a Rosânia hoje está aqui para mostrar que isso é importante para as crianças. Insira nos seus filhos em casa o hábito da leitura. Tira uma horinha do telefone deles, não vai matar. Da televisão, do vídeo, dê um livrinho. Não existe mais gibi. Lá na escola nós fizemos o nosso projeto literário e a gente deu um livro para cada um aluno. Cada um ganhou um livro da nossa prateleira de livros, da nossa biblioteca. Nós renovamos a nossa biblioteca e aí os nossos livros que estavam lá antigos, né, a gente colocou o carimbo da escola e a gente deu um livro para cada aluno para incentivá-los a ler. E aí a gente até falou assim, olha, vocês gostando da leitura, vocês querem ler outros livros, tragam esse para a escola, troca com um amiguinho. E a gente renovou toda a nossa biblioteca, porque a gente tem um cantinho da leitura, como você citou no início, onde tem aquele cantinho lá que tem prateleirinhas, tem caixas com livros, que eles têm a liberdade de chegar lá, pegar livro, levar para casa, porque a gente faz de tudo para incentivar a leitura. Só que assim, a gente precisa também da ajuda dos pais. Para que eles possam ter esse entendimento. A leitura é tão importante que ela não é só você ler, descobrir o mundo, né? Descobrir o mundo. Porque vem a parte interpretativa. Amanhã ou depois você assina um documento, você não sabe nem o que você está assinando. Por quê? Tinha uma vírgula lá na frente que você não entendeu e modificou todo o documento e você acabou cedendo a sua herança para outra pessoa. Porque você não soube interpretar o que leu. Isso aí. Esse é o hábito da leitura. É você saber ler, interpretar e fora que vai te formar um excelente orador. Você vai saber o que está lendo, escrevendo, falando, você vai falar com propriedade, é despertar dentro da criança hoje o hábito de ler. E Rosânia, passa recado para os teus alunos, para os teus professores, para os pais dos teus alunos, de uma maneira assim que para o ano, as inscrições da escola para 2026 venham bombar, com certeza, porque nós estamos
diante de uma excelente profissional na área da educação. Eu tenho certeza que o seu potencial vai muito mais além, até mesmo do seu cansaço, porque você está formando uma filha para poder estar ali na direção da escola e ela vai dar continuidade a esse trabalho, não vai deixar os CESP juntando letras morrer, vai levar o nome de Rosânia para frente, vai ser um marco dentro ali dos Cinco Marias e de Pedra de Guaratiba e da nossa região com o reconhecimento. Manda um recado aí para o teu pessoal. Principalmente para os pais, né? Eu quero mandar esse recado, porque realmente a gente precisa do apoio deles, porque eu digo que a escola ela é formada de pais, de alunos, de professores, que é a nossa equipe, da direção, do prédio, da limpeza, tudo. Então, tudo faz parte da escola. Se a gente não tiver o apoio dos pais, a escola não funciona. Se a gente não tiver o pessoal da limpeza, a escola não funciona, porque todo mundo lá é importante. Se a gente não tiver um professor, a escola também não funciona. Então, se faltar um membro, não funciona. Então, principalmente a ajuda dos pais, né? Para que o ano que vem a escola flua mais ainda. Então, não é só pagar a escola. Sim. É estar dentro da escola, é perguntando, é questionando, né? É tirando as dúvidas, não deixar para depois, porque às vezes uma coisa que deixou de falar naquele momento vai falar bem lá na frente, aí já se passou, não deu tempo de se recuperar. Então, assim, eu preciso muito da ajuda dos pais. E também agradeço aos professores, que estão sempre com a escola, e os alunos também. Tá bom? Então, gente, e quando tiverem, assim, qualquer problema relacionado ao seu filho, vá direto à escola, converse, dá a sua opinião de maneira educada, gentil, porque as pessoas que estão ali é para ensinar o seu filho, não é para agredir o seu filho. Muitos vão entender. E eu tenho certeza que as famílias se unindo, porque escola e lar é uma família, desde lá do pai, da mãe, do filho, até a pessoa que faz a higiene da escola. Então, todos interagindo e mostrando seus pontos de vista, com certeza chegará a um denominador comum. E a Rosânia está lá sempre, de braços abertos e com o coração aberto para atender a cada um. E os alunos que vão querer, para o próximo ano, estar lá junto com ela, galgando uma série diferente, ou então iniciando a sua vida ali dentro, no Juntando Letras, na parte da educação infantil, por favor, procure a escola. Ela vai dar o endereço agora da escola, tudo direitinho. Ela vai estudar uma melhor maneira de pagamento. Eu tenho certeza que ela vai poder fazer ali o melhor para você e para o seu filho. É o endereço? Dá o endereço da escola, o Instagram, tudo direitinho, pede para o pessoal seguir. Então, a nossa escola fica no bairro Cinco Marias, perto da Estrada da Reta, né? Aqui fica em Guaratiba mesmo. Rua Cereja, número 340, telefone 2417-3844 ou 98931-9895. Tem a escola, a estrutura da escola, vê onde seu filho vai estudar, e ali eu tenho certeza que eles vão ser bem atendidos, com um corpo docente maravilhoso, onde você vai poder agregar valores tanto para os seus filhos e também para as pessoas que vão estar ali recebendo seus filhos. Gente, então, estamos encerrando mais um podcast Guaratiba, agradecendo a cada um de vocês e pedindo para que vocês se inscrevam lá no canal, nos fortalecendo e fortalecendo também as pessoas da nossa região que queiram vir até aqui e contar um pouco sobre o que você faz, o que você tem em mente de fazer para poder dar certo e levar o reconhecimento de Guaratiba a outros lugares também do Rio de Janeiro, porque Guaratiba tem voz. É isso aí, boa noite e obrigada.